Que Deus vos abençoe, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Nós vamos orar e assim nós vamos ter uma pequena ministração, estudo da Palavra de Deus. Santo Deus e eterno Pai Celestial, Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas. É no Teu nome, Senhor, que nesta manhã venho ante a Tua santa presença, Pai Celestial, para suplicar as Tuas ricas bênçãos, para suplicar, Senhor, o Seu perdão, a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu grande amor para conosco, porque somos carentes e necessitados das Suas misericórdias. No nome deste Deus, Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã eu estou confiado. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, através de Sua substanciosa palavra. Que as nossas almas, Senhor, sejam alimentadas pelo Teu Espírito Santo. E que, ó Deus, as insondáveis riquezas de Cristo nos sejam mais e mais reveladas pelo Teu grande e poderoso Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 20, versículo 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. A leitura da palavra seja vivificada em nossos corações. Nós vamos, meus amados irmãos ouvintes, ter um pequeno estudo da palavra de Deus. Diz assim o profeta de Deus: Agora, quando Deus veio no Monte Sinai, naquela manhã, e Moisés escreveu, estava lá em cima para receber os mandamentos de Deus. Era uma coluna de fogo. Qualquer pessoa sabe que aquele era Deus o Pai. Qualquer um sabe como o anjo do pacto. E o anjo do pacto era Jesus Cristo, certo? É o que a Bíblia diz. Agora, aqui está ele, num pilar de fogo. Ninguém podia tocá-lo. Ele é santo. Deus é santo. 3 vezes santo. Por isso que, quando o profeta Isaías teve aquela visão
E ele ouviu os anjos, os serafins e querubins diante de Deus, em adoração a Deus e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ninguém podia chegar perto dele. Não, Senhor. E quando ele veio naquela montanha e com seu próprio dedo escreveu aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca, relâmpagos estavam brilhando, os trovões estavam rebombando, e o terremoto foi tão grande que o próprio Moisés ficou aterrorizado. E o povo disse: não fale Deus conosco, ou morreremos. Que fale Moisés e não Deus. E mesmo se um animal tocasse o monte, teria que ser sacrificado. Não é certo? Teria que ser morto. Nada podia tocar no monte, porque aquele era o Deus Santo lá em cima. Agora observe o amor de Deus, e isto deveria te fazer começar a orar por um reavivamento. Deus condescendendo, vindo, mostrando-se a si mesmo. Deus apareceu lá em um pilar de fogo. Então, a próxima vez que ele apareceu em uma forma visível foi quando ele apareceu em seu Filho, Cristo Jesus. Ele fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula de sangue no seu ventre e trouxe o Filho de Deus. E Deus estava em Cristo, diz a Bíblia, reconciliando consigo mesmo. Não é disso que diz a palavra? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Louvado seja Deus. Jesus disse: não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que habita em mim. O Pai, Espírito Santo, estava em Jesus Cristo, operando as obras de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu que, como homem, ele disse: não sou eu quem faço as obras, mas é meu Pai que habita em mim. Eles lhes perguntaram, quando ele passou por entre aqueles aleijados e tudo mais, naquele dia que ele curou somente um homem com problema de próstata ou algo assim, era um aleijado, não podia se mover, estava na cama, deitado. E eles disseram: por que tu não curaste os restos deles? Porque tinham milhares lá, de todas as formas de enfermidade. Como eles dizem hoje: deixe ele curar aquele e aquele outro e eu crerei. Vê você? Os mesmos críticos vivem hoje. Ele disse: eu não faço nada a não ser que meu Pai me mostre primeiro. Porque Jesus Cristo, ele foi totalmente submisso ao Pai. Por quê? Porque ele estava numa condição humana, muito embora sendo o próprio Deus. Mas Deus se fez homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Então, ele estava cumprindo um ministério de Deus. E só ele podia operar, cumprir aquela obra, aquele ministério que lhe foi dado. Nenhum outro poderia ter condições, porque ele foi o único que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi Deus encarnado. Deus se encarnou em Jesus Cristo. Por isso que está escrito na palavra de Deus: grande é o mistério da piedade. Aquele Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os sistemas denominacionais, eles têm aí os seus credos, os seus dogmas. Eles têm aí o chamado mistério da Trindade, que não é mais do que o mistério da iniquidade. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, sendo revelado pelo Espírito Santo, nós temos recebido a revelação do mistério da piedade. Deus se fez carne, aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ele disse: eu faço o que ele me diz para fazer. Meu Pai está em mim e o que ele me diz, eu faço. Jesus disse. Agora, aquele era Deus na terra. A Bíblia diz que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Que traduzido é isto que eu acabo de dizer para vocês, meus irmãos. Emanuel é Deus conosco. Agora aqui está Deus, um Deus condescendendo ou condescendente vindo. Ele estava na forma de um homem. Agora observe, ele está um pouco mais perto do homem. Agora ele teve que derramar aquele sangue para que nós pudéssemos ser redimidos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção. Sem derramamento de sangue, porque a palavra de Deus diz que quase todas as coisas segundo a lei são sacrificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, sangue inadulterado, não vindo por sexo. O Senhor Jesus Cristo não veio pelo sexo. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele veio por um nascimento virginal. E ele derramou aquele sangue para limpar o coração dos homens e mulheres nascidos através do sexo. Você e eu. E ele nos limpou de nossos pecados para que Deus pudesse vir agora e viver no coração humano. Deus amando tanto suas criaturas, quando eu penso nisto, meu coração se derrete. Como pôde aquele grande Jeová, que criou o universo, que fez todas as coisas, vá ao Monte Palomar e olhe
Olhe através do telescópios, naquele observatório lá, e veja 120 milhões de anos-luz através do espaço, lá longe, naqueles mundos. E estrelas a 120 milhões de anos-luz. Então, além daquilo, há mais mundos, luas e estrelas. E o Deus Jeová, que criou todas aquelas coisas, veio Ele mesmo morar no seu coração e no meu coração. Antes de fazer isto, Ele teve que fazer um caminho para nós. E Ele fez este caminho. Ele teve que mostrar a eles a lei e os mandamentos. Então, Ele teve que descer e mostrar-lhes amor. E então abriu o caminho para o coração do homem. Agora Deus está em nós. Deus em vós, esperança da glória. A palavra de Deus diz: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Jesus Cristo, Ele mesmo prometeu, está em nós. Se nós tão somente crer, obedecer, receber as verdades das Sagradas Escrituras, Deus, com toda certeza, Ele faz morada nos nossos corações e nós somos filhos e filhas de Deus e teremos uma morada eterna e seremos eternos, porque se Deus, o grande eterno, estiver em nós, nós também seremos eternos. Porque nós só poderemos ser eterno se o eterno estiver em nós. Você pode ser o que for, não me importa. Você pode ser uma pessoa de primeira classe. Você pode ser um grande homem, um santo homem, como eles dizem. Mas se o eterno não estiver em você, você não terá vida eterna. Não importa quem seja. Tem que se haver uma total purificação em primeiro lugar, para que assim possa o Deus eterno habitar em nós e nós seremos eternos com este Deus. Então, meus amados irmãos, agora Deus está em nós, nós somos suas mãos aqui na terra. Nós, a igreja de Deus, é suas mãos aqui na terra. Nós somos seus olhos aqui na terra. Nós somos seu evangelho aqui na terra. E o evangelho não é completo pela palavra. A palavra manifestada é o evangelho. O evangelho não vem só por palavra. A palavra manifestada é o evangelho. A palavra manifestada. O evangelho não vem só por palavra, mas pela demonstração do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e demonstrai o poder do Espírito Santo a todas as nações. Agora, ao invés disso, começamos a ensinar teologia. É um contrassenso. Muitos estão fazendo isto. Por quê? Porque não tem de fato revelação, não tem de fato a obediência a Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca mandou ninguém formar, ensinar
teologia, formar seminário para ensinar teologia? Onde você encontra isso na Bíblia? Onde o Senhor Jesus Cristo deu tal ordem para alguém? Estão na contramão da Bíblia. E nós tivemos 2000 anos e 2/3 da terra nunca ouviram falar de Jesus Cristo. 2/3 da terra não sabe coisa alguma sobre Jesus Cristo até então. Mas creio que hoje isso tem avançado mais um pouco por causa da tecnologia que tem também nos ajudado no meio da comunicação, como a internet. Porque a internet hoje ela é mundial. E tudo isto é feito para um propósito. É Deus quem criou este meio de comunicação para que o seu evangelho pudesse ser pregado a toda a criatura. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando este evangelho for pregado em todas as nações para testemunho, então virá o fim. Então, pense nisto. Isto é lá nas terras pagãs, isto é também nos Estados Unidos, como também no Brasil. Ainda existem pessoas que não ouviram o evangelho. Muitas delas. Então Deus, com toda certeza, está levantando homens, ordenando homens, enviando homens para pregar o evangelho. E Deus sabe aonde está cada eleito, cada eleita predestinado para a vida eterna. E o eleito de Deus, predestinado para a vida eterna, jamais ficará sem ouvir o evangelho. Até mesmo aqueles que não são predestinados. Até mesmo aqueles que vão rejeitar. Eles vão ter que ouvir. Para que eles sejam julgados por não dar crédito ao evangelho, por não crer no evangelho, por rejeitar o evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, que liberta, que faz de nós novas criaturas. Somente o verdadeiro evangelho tem poder para fazer de nós uma nova criatura, fazer de nós cidadãos, cidadãs do reino de Deus. E este evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra revelada. E Deus tem enviado um mensageiro, profeta de Deus, para trazer nós de volta à palavra original. E Deus também tem levantado homens tais como evangelistas, pastores e outros ministérios prometidos nas Escrituras, tais como apóstolos, profetas, mestres. Eu creio que Deus, ele cumpre a sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Não importa o que os líderes com suas mentes pervertidas digam. Para mim não importa o que os homens pensam. O que eu quero estar é firmado na verdade. E você também tem que ter esta posição, estar firmado no que assim diz a palavra, a Bíblia. E o profeta de Deus, meus amados irmãos, ele veio nos mostrar
pela revelação do Espírito Santo, o que a Bíblia diz. A palavra de Deus está sendo para nós mostrada, esclarecida pelo Espírito Santo. Porque nós não estamos sem profetas. Nós não estamos. O Espírito Santo, ele é profeta. O Espírito Santo de Deus, ele é tudo que nós necessitamos. O Espírito Santo, ele é o nosso líder. E este Espírito Santo, este grande líder, este grande mestre, tem levantado homens para pregar o Evangelho, para ensinar. Tem dado ministérios que estão prometidos na santa palavra de Deus. Efésios 4:11. A Bíblia diz, e ele mesmo deu, ele, Jesus Cristo, o Espírito Santo mesmo, ele mesmo. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à medida completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de doutrina por todo o vento de doutrina que os homens, com as suas astúcias, enganam fraudulosamente. Por que que muitos estão sendo enganados pelas astúcias dos homens que têm falsificado o Evangelho, falsificado a palavra? Porque tem rejeitado o ministério quíntuplo, porque tem rejeitado a palavra de Deus, porque tem rejeitado, assim diz o Senhor das Escrituras. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a noiva de Cristo está crendo, recebendo e vivendo toda a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu creio que Deus, ele está falando através de sua palavra. Deus está falando através de lábios de homens que ele mesmo levantou, preordenou, predestinou para cumprir este evangelho, para cumprir esta palavra. Que Deus possa sustentar a nós nesta verdade. Então, nós estamos, meus amados irmãos, cheios das bênçãos de Deus, porque não existe bênçãos de Deus fora de sua palavra. Eu digo bênçãos espirituais, até mesmo as bênçãos materiais, naturais, Deus que nos dá. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que nós temos necessidade, Deus supre as nossas necessidades se nós confiarmos nele, se nós depositar a nossa confiança nele. Então, aqui o profeta de Deus diz para nós, daqui a pouco encerrarmos. Uma pequena cidade em Nova Urbana, Indiana, bem abaixo de onde eu moro, diz o profeta, um censo foi feito há uns 3 ou 4 meses, quando ele estava pregando esta mensagem, e nós ficamos sabendo que naquela cidade, eu creio, de 27 mil pessoas que moravam ali, existe 1/3 ou 1/4 deles que nem mesmo vão à igreja, ou pertencem a qualquer igreja, que nunca entraram numa igreja. E eu ouvi o relatório de Boston. Quantas crianças na delinquência juvenil.
Quantas crianças vivendo na delinquência juvenil. E se nós formos trazer para os nossos dias, nesta era de Laodiceia que estamos vivendo, quantas delinquências juvenil e quantas delinquências de pais e mães, de avô e avó, porque não é só as crianças que são delinquentes. Delinquências, na maioria das vezes, estão nos pais e nas mães. Eles são os responsáveis pelas delinquências juvenil. Porque eles, pai e mães, deveriam ser o bom exemplo para os seus filhos. E são um péssimo exemplo. A maioria não são aquilo que diz, não são aquilo que expressa com seus lábios, as suas condutas, os seus comportamentos. São péssimos exemplos. Porque a nossa vida tem que ser o bom exemplo daquilo que nós dizemos ou falamos que somos. Porque caso contrário é uma hipocrisia. Então, meus amados irmãos, mas esta é a situação. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas glória a Deus que a noiva de Cristo jaz em Cristo, sendo guiada, sendo inspirada, sendo vivida pela vida de Jesus Cristo em nós. Mas para isto nós temos que morrer para nós mesmos. Como diz o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tem que ser Cristo vivendo em nós. E nós, em primeiro lugar, temos que estar completamente mortos. A nossa carne, ela tem que ser mortificada para que a vida de Cristo possa entrar, operar, liderar a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ele proveu um caminho como a serpente de bronze. Ele proveu Jesus Cristo para suprir tudo o que precisamos. Enquanto estivermos nesta jornada entre o céu e a terra, ele proveu Jesus Cristo e ele é o sacrifício todo suficiente de Deus. Tudo que você tem necessidade nesta manhã ou nesta noite ou nesta tarde, não está em sua igreja, não, está em Cristo Jesus. Não está em sua educação, não está em sua teologia, seja qual for seu credo, não está nisto, está em Jesus Cristo. Olhe para Ele com uma simples e humilde fé e diga: Deus, me limpe de todo o egoísmo, tire de toda a impureza de mim e deixa-me deste dia em diante ser completamente teu, Senhor. Observe o que Deus fará por você, que Ele possa te abençoar nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta tarde. É a minha oração enquanto nós inclinamos nossas cabeças. Senhor Jesus, nosso Pai, amável Pai celestial, eu oro primeiramente por esta grande e poderosa mensagem que foi pregada nesta noite, que ela possa encontrar o endereço certo de cada coração, que a mensagem de Deus possa ser, em nome do Senhor, vivificada nos corações daqueles que têm, de fato, uma necessidade espiritual na sua vida. Que esta mesma mensagem carregue também de curar a cada um, libertar a cada um de todos os males.
Senhor Jesus, eterno Deus, que o teu grande Espírito Santo possa, em nome do Senhor, ser derramado nos corações daqueles que estão famintos e sedentos por ti. Derrama o poder da tua presença, Senhor, nos corações de cada irmão, de cada irmã. Ó grande Deus, conhecedor dos segredos dos corações, o Senhor conhece e sabe todas as coisas, e sabe aquilo que nós somos necessitados. E o teu Espírito Santo tem poder para isto e muito mais, de suprir todas as nossas necessidades. E também, Senhor Deus, já estamos, ó Pai, encerrando este programa. E também, Senhor, agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor já tem feito por nós, porque muitas coisas tem o Senhor feito por nós. E estamos agradecidos por isto. Louvado seja Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos sejam abençoados, enriquecidos, fortalecidos e curados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor.